eu quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Pequeno grupo, quarta e quinta-feira. Quarta-feira o Divino esteve lá no pequeno grupo da Nízia, do Roberto. Quem estava lá quarta-feira? Deixa eu ver. Oh, que coisa boa! Eu falei, Divina, a turma vai estar lá, hein? Eles estão ponta firme. Na quinta-feira, quem esteve na quinta-feira? Aí, ó, que turma boa também. Sabe por quê? Se você quer realmente congregar na igreja Semear, você precisa estar envolvido num pequeno grupo. Senão você vai ser um que a gente cumprimenta na porta, não sabe muita coisa, não se envolve. E para ser recebido, eu quero convidar você a quase que assumir esse compromisso. Eu preciso estar no pequeno grupo, para que eu possa ser bênção. Não somente ser abençoado, mas ser bênção também. Então, quarta e quinta-feira. Rogério, está até um estudo pronto já, viu? Pega hoje à noite, manda no WhatsApp, que vai lá levar a palavra quinta. Estou formando uma liderança aí, hein? Cadê os irmãos aí, irmãs aí, ó? O pastor não vai dar conta de ficar em todos os grupos, não, né? Com a graça de Deus, nesse ano 2023, eu quero mais um grupo. Em nome de Jesus, vamos orar, né? Quinta-feira, às 7 da manhã, o que nós teremos aqui? A oração. Vocês não estão sabendo, né? Hoje pela manhã já anunciei. Quinta-feira, todas as quintas-feiras. Não é uma ou outra, não. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, nós estaremos aqui orando. Você entra, chega e já dobra os joelhos. Não vai ter ninguém à frente aqui. No final, a gente faz uma oração juntamente com os irmãos. E no máximo 7h40, 15 para as 8, a gente está terminados. Então, nós vamos toda quinta-feira orar pela igreja Semear. Às 7 horas. Se você pode, tem condições, venha fazer parte. Sexta-feira, pais que oram. Qual é o horário? 20 horas. Venha orar pelo seu filho. Venha orar pela sua família, venha orar pela igreja. Sexta-feira às 20 horas. Toda a família, todos os irmãos estão convidados. Sexta-feira próxima é sempre na primeira sexta-feira do mês, tá bom? Primeira sexta-feira já de março, na próxima agora. Versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Gênesis 2:15. O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Vamos juntos bem fortes? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Amém. Uma coisa que eu tenho notado na igreja, eu sei que muitos às vezes visitam, né? E até por sinal, esses tempos atrás, conversando com alguns irmãos, nós não ficamos dando assim, aleluia toda hora, né? Nós somos uma igreja reformada, né? Nós temos uma prática. Mas a ausência de amém, a ausência de louvado seja Deus, a ausência de aleluia, também, às vezes, me deixa um pouco espantado se a igreja está ouvindo e entendendo o que está sendo lido e ensinado. Exemplo é a irmã está orando. A irmã está orando, por mais que ore baixo, os irmãos estão conectados com a irmã na oração ou estão voados? Eu creio que estão conectados. Aí você diz assim, amém, Senhor, amém. Você pode falar baixinho no seu coração aí, já está valendo. Eu não vou pedir a audição não, tá? Mas normalmente, ainda mais assim, um povo igual nós, viu, Rodrigo? Já assim mais, né? Tem um pezinho lá, meio penteca. Não, mas é tudo reformado. Não, aí você pode falar amém bem forte, fique à vontade, porque nós não somos uma igreja pentecostal, mas nós cremos na ação do Espírito Santo. Amém? Tá joia? Porque eu falo amém, vocês falam amém, dois falam amém. Ah, tem um sentido, não é um repeteco só porque você não está entendendo nada e repete sem entender. Não, tem consciência, mas você louva o Senhor através dessas palavras, tá bom? Amados irmãos, Gênesis 2:15, a palavra do Senhor, nós estamos numa série em Gênesis e nós começamos a estudá-la desde o capítulo 1 e agora estamos no capítulo 2. Semana passada nós começamos o tema Assumindo a Responsabilidade
E nós trabalhamos a palavra cultivar. Deus colocou o homem num jardim perfeito, num jardim maravilhoso e disse: cultive. E o homem foi lá e trabalhou, cultivou. Mas disse também: cultive e proteja. E a palavra proteger aparece então no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. E nessa noite, novamente, o tema é assumindo a responsabilidade. O mandato de proteger, guardar, sustentar. Envolve defender, vigiar, estar cuidando, mantendo. Algumas definições a respeito do que significa proteger. No Salmo 121, que nós já lemos hoje, relata Deus como o perfeito protetor. É aquele que guarda, é aquele que ele pode ser chamado de fato, como é, de pai, porque ele é protetor por excelência. Ele é sustentador, ele cuida, ele zela. Lembrando que quando o homem tropeça, cai no pecado, quem vai socorrê-lo é quem? Deus. Preparar vestes para cobrir aquilo que agora o homem tem consciência que ele está agora no pecado. E Deus, como protetor, vem e agora o que ele faz? Ele protege. Ele vai e de uma ação graciosa sustentar. Ele é o Deus protetor por excelência. A palavra do Senhor nos mostra que esses dois deveres, cultivar e plantar, é um dever nosso como servos do Senhor, homens. E hoje, irmã, se você está aqui, o seu esposo não é crente, seu esposo não é ainda um convertido em Cristo Jesus, assuma essa palavra para você. Você pode ser canal de bênção dentro da sua família, tá bom? Mas você, homem que está aqui, cadê as esposas que têm homens crentes em Cristo Jesus? Diz amém. É uma privilegiada. Sabia disso? Que cada dia mais está em extinção. Misericórdia. A realidade é que nós temos um contexto onde Deus estabeleceu o homem para proteger. E como o homem deveria exercer esse papel? Liderando. Mas a palavra liderança, nos nossos dias, ela perdeu o sentido porque tem tantos maus exemplos. A liderança que o homem deveria executar é imitar a Deus. Imitar a esse Deus. Esse Deus que é protetor, esse Deus que sabe que, ou melhor, que Adão sabia que tinha providenciado, ele providenciou a casa deles. Cuidado, proteção. Deus providenciou tudo para que Adão pudesse dizer assim: eu tenho um referencial perfeito de liderança. E essa relação hoje, meus irmãos, nós sabemos muito bem que a liderança, quando nós pensamos hoje numa pessoa do sexo masculino, é uma das crises existenciais de longa data. Mas parece que nos últimos anos ela acentuou. E isso a gente vê em todas as áreas. Sobretudo na família. A negligência hoje na liderança, ela é presente. A negligência quando se esquece de proteger, esquece de oferecer proteção. Nós somos chamados para servir por meio da liderança. Não é uma liderança opressora, não é uma liderança humana apenas. Na verdade, o padrão de liderança hoje está manchado pelo pecado. Por exemplo, não é novidade nenhuma a nossa relação quando nós pensamos em alguém que está assumindo uma função de liderança. Ela pode, se não tiver temor a Deus, se perder em benefício próprio. Adão não assumiu o seu papel de protetor. Adão se distraiu. Adão negligenciou o seu papel.
Adão tinha Deus bem próximo para pedir conselhos. E na verdade há uma negligência, porque quando nós vamos ver toda a história, Adão deveria sim estar atento a qualquer movimento estranho. Adão deveria chegar lá e conferir. Deixa eu ver aqui, porque eu sou o protetor desse jardim, eu sou o protetor da minha família. Adão tinha uma família? Deus deu para ele uma família. O dever de proteger, Deus entregou a Adão. E Adão cochilou. Adão colocou os olhos, de repente, nas outras coisas e distraiu da família. Adão cochilou. E após a queda, agora os homens. Tem muitos movimentos aí, feministas, mas não só, né? São vários, que querem colocar o problema na figura do homem, ser humano, mas o homem, masculino. O grande problema não é o homem, o masculino. O grande problema é o pecado que está no homem. Porque tem mulheres que assumem o papel de liderança e são tão cruéis, muitas vezes, que qualquer homem masculino. O grande desafio é que agora, após a queda, a referência de liderança está perdida. E nós temos um vácuo. E nós precisamos resolver isso. O primeiro passo que eu convido a você refletir é: nós só podemos de fato hoje protegermos as nossas famílias, homens, se de fato nós reconhecermos hoje que nós precisamos ser remidos, lavados e transformados pela pessoa de Cristo Jesus. É o primeiro passo para nós assumirmos a nossa liderança como homem dentro do nosso lar. E nós vamos trabalhar basicamente dentro das nossas famílias. Porque Adão tinha uma família no melhor lugar da terra. E ele perdeu por negligência, por não proteger a sua família. A proteção, ela está ligada a quando nós reconhecemos que nós somos incapazes sozinhos. Homens aqui, como é difícil se portar como homem dentro de uma família. Tem hora que você não sabe como é que lida, não é assim? Tem hora que você não sabe se faz, se fica. Por quê? Porque é um grande desafio. Mas nós temos agora, pela obra maravilhosa de Deus, nós temos condição novamente de estarmos ligados a Deus. O jardim foi perdido, mas a conexão com Deus foi restaurada por meio da obra de Cristo Jesus no Calvário. Aleluia. Você vive num mundo de dores. Você vive num mundo de adversidades, sofrimentos. Contudo, a conexão com Deus está mantida. Foi restabelecida mediante a obra da salvação em Cristo Jesus. Então não há motivo, homem, você mulher que tem que assumir esse papel dentro da sua casa, de achar que você não tem referencial, que não tem jeito. Não, tem. E nós vamos ver que pela palavra do Senhor nós temos muitas referências. A ausência hoje de homens na nossa formação tem gerado uma sociedade doentia. Mas se fosse só a sociedade, daríamos um desconto. Nós fazemos parte da sociedade. Eu perguntei domingo passado aqui, quais os irmãos que possuíram, ou melhor, tiveram um pai referencial. Foi um gato pingado que levantou a mão. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que nós já sofremos isso. Os nossos pais, homens, muitos deles, nunca se converteram a Cristo. Nunca tiveram uma vida dependente de Deus. Nunca conheceram as Escrituras. E muitos nem se converteram ainda. E nós fomos formados dentro desses lares, sem a referência, sem a figura de um homem que teme ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Juízes 21, 25. Joga na tela porque a gente ganha um tempinho, por favor. Juízes 21, 25. Onde não há liderança,
onde não tem referência, a bagunça se estabelece. Até no meio do povo de Deus. Até no meio das famílias de Deus. Olha lá em Juízes, capítulo 21, 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. E cada um... Você já pensou um negócio desse? Cada um fazia o que achava certo. Olha só. A sociedade ainda pensa que o relativismo é recente. Vamos citar sobre ele. Naqueles dias não havia rei em Israel. E se não houvesse, então, o rei, não havia discernimento, não havia posicionamento absoluto. Por quê? Porque a nação de Israel, ela, ao invés de temer o Senhor, ela escolheu ter um rei físico. E qual que seria a postura do povo crente? Nós não temos um rei, mas nós somos povo de Deus. E se nós somos povo de Deus, nós vamos pedir direção de Deus para administrar as nossas famílias. Mas não foi isso que aconteceu. Diz o texto que naqueles dias não havia rei, e cada um, não é o povo da sociedade, é o povo de Israel, cada um fazia o que bem achava que deveria fazer. A falta de referência, quando homens de Deus negligenciam esse papel, traz consequências como uma enxurrada, varrendo as famílias. A referência nós temos algumas. Quando homens de Deus negligenciaram o seu papel masculino dentro de casa, as coisas foram mal. As coisas descambaram de mal a pior. Quem foi o rei Davi? O maior rei de Israel, a não ser Cristo, o maior de todos. Mas Davi cometeu um pecado terrível. Davi negligenciou o papel de pai. Davi, ele negligenciou o papel de esposo. Davi se permitiu se aventurar. E quais são as consequências na história de Davi? Tragédias. Se você pensar de tragédia, pensa que é noticiário das 6 aí. Aconteceu dentro da casa de Davi. A relação, quando Deus colocou o homem numa posição de responsabilidade. Deus deu ao homem uma posição de responsabilidade. Eu repito, não é para pisar, não é para espremer, mas para proteger a família. Quando Deus coloca o homem, Deus ofereceu o melhor. Deus deu o jardim, deu a família. Quantas vezes nós podemos pensar nisso? Deus deu para aquela pessoa uma família, uma esposa. Deus deu filhos. Deus cuida, Deus supre. Amém? Cadê os papais? Levanta a mão assim. O Senhor. Quem está orando pelo pastor Fábio Gisele? Só o povo da igreja semear. Vocês falaram, vou falar um amém forte agora, porque senão, né? Vocês estão orando mesmo, né? Olha lá, hein? Quem sabe uma prole? Prole de 2. Amém, né, Marquinhos? Deus é quem sabe. Deus oferece esse papel ao homem. Agora é interessante isso. A salvação, ela é uma dádiva de Deus. Davi foi um homem de Deus? Davi não está no Senhor? Mas ele colheu as consequências da sua má administração. É isso que é cruel. É isso que nós temos que nos atentar. Deus estabelece o homem e nós não podemos negligenciar, porque senão nós colheremos os resultados. Lá em Neemias, capítulo 4, versos 16 e 17, eu vou ler para os irmãos, preste atenção. Diz assim: naquele dia em diante, metade dos homens trabalhava na obra. Outra metade empunha lanças, escudos, arcos, couraças
E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que reconstruía muralhas, a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra. Imagina a cena. Uma das mãos, colher de pedreiro. Na outra, 765. Opa. Espingarda. Espada. Porrete. E Deus estabeleceu homens para proteger as suas famílias. Os bolsonaristas agora tudo tremeram. Isso aí, ó. Vamos resolver o problema na bala. Se fosse só isso, estava fácil. Porque Deus deu uma ordem para o povo de Israel: trabalhem, levantem os muros, levantem a proteção, e vocês não vão parar a obra. E Neemias foi um líder firme. Vigilantes. Deus nos deu a vitória, mas se precisar, nós usamos o porrete. Às vezes, meus irmãos, até isso a gente tem hoje a ausência, né? A minha esposa de vez em quando me cobra: quem tem que fechar a porta da casa é você. Eu falei assim: toma, homem. Você já deixou a porta da sua casa aberta? Se você deixou, você, homem, é o culpado. Porque quem confere é você. Pode saber. A proteção da sua casa é você. Aqui, se alguém quiser vir discutir comigo, eu vou tratar com uma flor. Eu sou meio assim também, não sou muito de briga, não. Nunca fui, só apanhava, viu, Marquinhos? Nunca briguei também. Só que se entrar dentro da minha casa e ameaçar um lá dentro da minha casa, o que a gente vira, Rodrigo? Leão. E o homem protege a sua família. Faz de tudo para não precisar, mas o homem tem o dever de proteger. Jesus comparou o homem que deve amar a igreja até como ele fez. Comparando ele, Jesus, o homem deve amar a esposa, fazendo até o máximo, que é morrer por ela. Para a mulher não pede não, viu? Vocês não precisam morrer por ele não. Tá? Vocês não precisam. Vai chegar o dia de vocês, hoje é dos homens. A proteção física. A proteção e a estabilidade, a segurança. Vai alugar uma casa. Nunca me esqueço do meu pai. Foi olhar uma casa e falou assim: essa casa não é boa não. Eu falei: mas por quê? A casa está tudo certo. Essa casa está num lugar perigoso. Eu não entendi muito não, mas no fim eu falei assim: se ele está falando, vamos fazer assim mesmo. Ele nem sabe disso, mas eu falei assim: ó, cuidado protetor. A proteção o homem oferece. Dona Fátima fez muito também, muita proteção, porque às vezes a negligência do marido, o que a mulher tem que fazer? Tem mulher porreta, assume. Não fica assim: já está tudo perdido, não, assume. E a palavra do Senhor nos mostra que se fosse somente uma proteção física, se eu falasse para vocês assim: o inimigo, o ladrão vai vir, vocês fechavam a casa, amarrava, botava corrente, pronto. Mas o grande problema não é esse. O grande desafio que a palavra do Senhor nos mostra, que a proteção não é apenas em uma área. A proteção, ela passa também pelas emoções. O homem tem que buscar de Deus para ser um homem estável. Porque hoje nós vivemos um tempo de homens frágeis emocionalmente. Na verdade, negligenciam esse termo, homem. Parecem mais garotos. Nós temos que dar proteção emocional. Afinal de contas, você não fica de TPM, viu, homem? E tem um tal de, como é que chama? Hormônio. Vocês conhecem? Momento hormonal da mulher. Senhor da glória. Proteção. Dela e para ela. Não é assim? Só de vez em quando. Se o ciclo for mais extenso. Quando nós oferecemos essa estabilidade, a responsabilidade nossa é:
Minha esposa, vamos pensar bem. Vamos avaliar. Responsabilidade emocional é quando ela fala assim, quero conversar um negócio com você. O que o homem faz? Pode falar, não é assim que o povo fala? Ele está dirigindo o carro e fala, pode falar, você não entendeu nada. Ela quer que você pare tudo, não é assim que funciona? Estou aprendendo, viu? Apanhando. Cadê os maridos casados aí? Ó? Não é assim? Para tudo, irmão. Ela quer um café da manhã para falar o que ela quer contar. Aí você fala, não, mas uma bobagem dessa, falar numa hora pausada, separado de tudo. Bobagem para você, para ela não é. A estabilidade emocional é você respirar fundo e falar, Senhor, eu preciso ser realmente um homem de Deus. Não é assim? A negligência é quando o companheirismo, quando ela faz uma coisa e você faz outra, e não existe esse companheirismo, você pensa assim, ele vive num mundo, eu vivo em outro. Marido, homem, nós precisamos tocar nesse mundo que as mulheres estão. Muitas vezes há preocupações da casa, da família, dos filhos, mas nós temos que encostar e falar assim, vamos orar então. Não fica assim não, vamos pensar dessa maneira. Essa estabilidade emocional faz parte da proteção que hoje as clínicas psiquiátricas estão dopando as pessoas, ao invés de tratar o que muitas vezes o marido podia ajudar. Mas não somente. A proteção também é espiritual. Afinal de contas, Paulo escreveu aos Efésios, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, e elas estão tramando contra a nossa família. Elas estão tramando contra o seu relacionamento conjugal. Eles estão tramando como atrasar o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. E o problema é que nós não conseguimos olhar a olho nu e enxergá-los. Nós temos hoje vivido um tempo de homens tolos. Homens tolos, dirigidos pelos valores da sociedade. Homens que até têm uma casa, um casamento, filhos, mas homens que assumem o papel de tolos, porque eles não precisavam ser tolos. Mas a palavra do Senhor nos mostra que quando nós desviamos o nosso olhar do Senhor, nós podemos assumir consequências sérias. Números capítulo 11, eu vou só citar para vocês. Diz assim que o povo de Israel estava 11:4, números. Olha aqui na tela, por favor. Diz assim que um bando de estrangeiros, no meio do povo de Israel, o que eles estavam fazendo no meio do povo de Israel? Boa pergunta. Eles estavam lá no pé, eles estavam ao pé do Monte Sinai. E um bando, a minha versão, eu gostei da expressão, é populacho. Quem já ouviu essa expressão? Nunca viram? Vocês não estão lendo números? Olha lá, hein? Populacho. Havia um populacho. E aí você vai pegar a interpretação mais usual, um povo estrangeiro no meio do povo de Israel. Para quê? Para aculturar. Olha o que esse povo teve vontade. Esse povo falou assim, ei gente, vocês é o povo de Israel, vocês têm uma promessa, eu até vim nessa para ver se realmente ia acontecer. Mas que saudade do Egito, que saudade das comidas do Egito. Olha lá, eles tiveram um grande desejo pela comida dos egípcios. E a comida dos egípcios era a comida que o diabo amassou. E eles estavam com saudade dessa comida desgracenta do Egito, a ponto de dizer, estamos cansados de maná, mas ao invés de orar e pedir assim, não, vamos pedir a Deus uma carninha. Não, vamos reclamar. Sabe o que aconteceu? O povo estrangeiro, o populacho,
contagiou o povo de Israel. Eles também ficaram com vontade de comer aquela passagem dos melões, dos pepinos, do que mais? Das cebolas. Se tivesse saudade de uma picanha, né? Porque eles não tinham saudade, não, porque não conheciam picanha. Eles comiam mais ou menos no Egito, muito mal. Eles eram, na verdade, escravos no Egito. Pastor, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Se você, homem, não atentar para a cultura que está na sua volta, você pode ser levado por ela. Paul Washer diz o seguinte: o problema da NASA é a gravidade. Eles tentam resolver de todo jeito. É foguete, é viagens interplanetárias. O problema da NASA é a gravidade. E é interessante porque nós, como homens, nós temos um grande problema. Homens que têm o desejo de caminhar com Cristo. Qual é o nosso grande problema? A cultura. A cultura que nos cerca. Porque hoje a cultura, ela está influenciando diretamente a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa casa e até mesmo nós. A cultura. Oséias capítulo 4, se você tem sua Bíblia, você pode abrir agora, que é bom que você lembre desse versículo. Oséias 4, 6. O povo estava sofrendo, o povo sabia que Deus é poderoso, mas o povo estava sofrendo. Por que o povo estava sofrendo? Oséias 4, 6. Vamos lá bem forte para participar, se você pode ler comigo na tela, se dá para enxergar, né? O meu povo está... Por quê? Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Também, para que não sejam mais sacerdotes, visto... Vocês se aculturaram. O único povo que tinha as escrituras sagradas é o povo de Israel. Mas o povo de Israel desejou se tornar amalequita, egípcio, ter de tudo, menos aquilo que só o povo de Israel tinha, as escrituras com a lei de Deus. A palavra do Senhor, ela é categórica. O povo estava sendo destruído, irmãos e irmãs, porque lhes faltava conhecimento. E vou dizer uma coisa aqui não precisa ser profeta não. Eu sou profeta, cadê? Aqui, a minha Bíblia hoje é digital. Eu sou profeta das Escrituras reveladas. Amém? Se eu pregar uma vírgula fora dela, me confronte. Mas hoje, se você tiver um conhecimento raso, se você não mergulhar o seu coração nas escrituras sagradas, você será levado pela cultura vigente. Porque ela é muito forte e poderosa. Ela é sagaz, ela é traiçoeira. Ela não vem de frente, ela vai sempre tramando circunstância, para quando você vê, você está laçado pela cultura. A palavra do Senhor nos mostra que esse povo estava sofrendo porque lhe faltava conhecimento. O que é o relativismo? Tem um pensador chamado Protágoras de Abdera. Ele cunhou a frase que é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. O Filipe podia dar uma aula aqui de filosofia. Se o homem é a medida de todas as coisas, quer dizer que quem estabelece o limite de tudo é quem? O homem. Essa é uma base para que possamos ver que o mundo desejou separar do conhecimento revelado de quem Deus é. E eles vão apresentar o seguinte, por exemplo, nós vamos ver na Renascença,
No pós-modernismo, depois, na Renascença, há os reformadores dizendo: a igreja precisa das Escrituras. Como é que eram os cultos da época da Reforma Protestante, antes da Reforma? Em qual língua era pregado? Até pouco tempo aqui nas igrejas aí, vocês conhecem que era latim, né? Ninguém entendia o quê? Bulhufas. Aí vieram os reformadores e disseram: o povo precisa da palavra na língua deles, para que a palavra possa alimentar o coração deles, e eles possam ter um referencial em dizer: isso agrada o Senhor, isso desagrada o Senhor. A reforma veio, mas também agora chegou o pós-modernismo. E o pós-modernismo é representado pelo existencialismo. E eles defendem algo que, no existencialismo, cada indivíduo é responsável por si só. Ele não presta conta para ninguém. O feto é meu, no caso das mulheres, né? Eu faço o que eu quiser com ele. Por quê? Meu corpo, minhas regras. Porque eu não presto conta para ninguém. Eu não tenho que realmente reconhecer que eu, na verdade, sou criado. Fui pensado por um Deus criador. Eu, na verdade, eu existo. Eu apenas me reconheço na existência. Eu não conheço mais nada. E eu não conheço as Escrituras. Eu não conheço a revelação de Deus. É isso que as pessoas estão vivendo. Então, o aborto, as relações sexuais antes do casamento, sem consciência de pecado, a homossexualidade, a eutanásia, tudo. Cada um decide o que quer. Por quê? Porque não existe Deus. Nietzsche, ele chegou a declarar que Deus estava morto. Essa a relação cultural que nós vivemos. E aí a pergunta para você, papai, esposo, como é que você vai lidar com isso? Com os seus filhos e filhas? Como é que você vai lidar com isso diante dos seus colegas e da colega da sua esposa, que tem uma mentalidade toda desassociada das Escrituras? Vamos pensar como que nós podemos fazer? A palavra do Senhor nos mostra modelo, meus irmãos. Mas presta bem atenção, e eu repito, se você soubesse o ataque terrível que está vindo contra a sua família, você teria noção do perigo que você corre hoje. Porque se eu falasse para você que há armas muito mais poderosas do que armas nucleares, mas o diabo tem rido das famílias cristãs, porque na verdade há uma ausência do posicionamento de homens que temem ao Senhor e dizem assim: eu farei tudo o que for preciso para proteger o meu casamento, os meus filhos, a minha casa. Conseguiremos fazer isso com 15 minutos? Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Você pensa comigo, existe toda uma relação estratégica, um monte de seres pensantes, pensando: como eu faço para derrubar o pastor Fábio? Como eu faço para destruir a família dele? Como eu faço para assolapar os filhos? E eles gastam tempo. E a manifestação mais visível disso, irmãs e irmãos, é a cultura. A cultura que nós enfrentamos quando o seu filho traz na sua casa dizendo assim: papai, o professor lá disse que não é bem assim, menino e menina. Não é bem assim. E aí, como é que você vai lidar com isso, meu irmão, minha irmã? Você pode ter qualquer nível de escola.
não está relacionado à sua formação educacional. Tem relação com a sua posição como servo de Deus. Porque as Escrituras nos mostram como nós podemos fazer. Abre aí a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 6. Diz assim, do 1 ao 9. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou a vocês, que fosse ensinado a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar. Aqui, Deuteronômio, eles estão para entrar na Canaã. E possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês. E quem mais? Quem mais? Está na sua Bíblia assim? Porque os seus filhos são herança do Senhor. Amém? Então Deus não tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para a sua família. Olha só. E esses seus filhos aprendam a temer ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno, só uma vírgula aqui. Deus colocou ordem no mundo? Ele disse assim, pode comer todas as frutas. Pode colocar a mão em qualquer uma. Você fala, não quero essa, quero aquela. Mas ele disse o quê? Não. O mundo já nasceu, criado com cercas. Essa ideia aí. Não. Deus estabelece ordens. Deus disse, não. Um pastor essa semana, eu ouvindo ele, falou o seguinte. Adolescentes, lá no Mackenzie, um dia, numa aula, um professor que leciona para o Mackenzie. Agora tem Mackenzie aqui também, né? Os adolescentes pedem não. Porque eles contaram para mim, o professor contando para mim. Eles não ouvem não dos pais. Não está presente na criação e na formação dos filhos. Mas por quê? Porque tem uma filosofia do ensino, uma delas, que dizer não para uma criança é muito traumático. Para o adulto também. Aí você vai lá para os 10 mandamentos. Não, teu Suzão está tudo traumatizado. O não é estabelecimento de ordem. O não é dizer, eu assumo a responsabilidade. Para o bem da minha família, eu digo não. Para o bem do meu casamento, eu digo não. Para o bem da criação dos meus filhos, eu digo não. Vamos caminhar. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Olha o papai aqui. Olha o papai e a mamãe. Você as inculcará aos seus filhos. O que é inculcar? Transmitir. Porque ele tem conhecimento intelectual, ele tem conhecimento cognitivo. É assim que Deus transmite a sua lei. Você ensina dia e noite para ele. Olha só. Em que hora que você vai ensinar? Inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Não tinha Bíblia naquela época. Eles tinham que amarrar no pulso, escrever no portal. Qual é o princípio da palavra do Senhor? Um pai não pode deixar 15 minutos para ser um pai de Deus, um homem de Deus, na relação com as suas filhas e seus filhos.
se tiver no seu trabalho impedimento de você chegar em casa e reunir com os seus filhos para orar com eles, antes deles dormirem, e ler a palavra de Deus, troca de emprego. O emprego você arruma. Ganha menos. Normalmente aqui, graças a Deus, a turma tem que ganhar menos, pastor. Empregadas estão, graças a Deus. Ganha menos. Mas não negligencie essa palavra que é para o homem. Homem, você vai trabalhar, você vai suprir as necessidades materiais, mas você será um homem espiritual, o sacerdote do seu lar. E você diz assim: na minha casa eu não posso terceirizar para minha esposa o papel de formar os meus filhos tementes ao Senhor. Amém? Pastor, é difícil isso. Por isso que o amém é difícil. Porque demora um pouquinho para processar e falar: meu Senhor da glória. Só tem dois caminhos: aculturar ou assumir a palavra de Deus. Aculturar, e eu disse pela manhã aqui, é comum aculturar no meio da igreja. Por quê? Porque fulano também tem uns problemas assim, a formação dele é assim. Quem diz que a irmão fulano e ciclano é referência para você? Quem é referência é a palavra do Senhor. Você vai criar os seus filhos na dependência do Senhor, ensinando a palavra dia e noite do Senhor. Mas tem uma cultura aí, presta atenção. Seja um pai que dá tudo. Dê para o seu filho a melhor escola. Coloca numa escola confessional. Olha que privilégio, Poliana. Coloca lá numa escola confessional e diz assim: quero ver esse menino ser um homem de Deus. Tadinho. Segundo Maria Esther, tem pecador lá igual em qualquer outro lugar. Amém? Lógico. Nem precisava Maria Esther contar para mim, para Gisele. Porque nós, como homens, nós temos uma grande responsabilidade, irmãos. A cultura aí fora terceirizou tudo, inclusive a educação. A escola que forma, é assim, não é? Aí o que o pai pensa? Eu levo na escola dominical, eu coloco numa escola confessional, eu faço a minha parte. E aí, o seu filho e a sua filha não vê você com a Bíblia na mão. Não vê você orando com ela. Essa semana a gente conversou sobre isso. Tem pai que eu não tenho certeza que são crentes. Eles contaram, a menina conta tudo, viu? Menino conta tudo, não é, Cíntia? Eles entregam os pais. Eles entregou aqui feio na reunião ontem. Olha, nós oramos pelos pais, viu? Ei, pastor, quando você for pai, continua orando, papai. Mas eu quero ser pai segundo a palavra. Aí a menina fala assim: eu nunca vi meu pai orar comigo. Nós quase caímos para trás. Por quê? Quem estava falando é crente. Eu tenho certeza que é crente. Você não pode orar lá no seu quarto. Você tem que parar tudo. E falar assim: você é homem. Se não tem um homem, mamãe faz. Dona Fátima criou 4 homens sendo sacerdotisa do lar. Amém? É, para a glória de Deus. Então, a mamãe aí que está sozinha, não fica desesperançada não, viu? Mas o pai vai ser lembrado eternamente. Na glória os seus filhos vão dizer assim: ê pai, ê homem, você foi presente na minha vida. Você orou comigo quando eu estava com medo do escuro. Você orou comigo quando eu ia dormir. Você lembrava de orar no café da manhã, agradecendo ao Senhor pelo pão de cada dia. Isso a escola não faz, o mundo não faz. Você, pai, foi chamado a assumir essa responsabilidade. Ou nós nos posicionamos da maneira que o Senhor tem,
ou nós nos aculturamos. E eu quero terminar dizendo que, caminhando para o final, aculturar é fácil. Para viver isso, irmãos, viver o que a palavra de Deus ensina em Deuteronômio 6, é nós pedirmos ao Senhor: Senhor, aviva o meu coração, eu quero amar o Senhor acima dos meus bens materiais, eu quero amar o Senhor acima de qualquer outra coisa, que o maior legado que eu tenho é ter a minha esposa e os meus filhos amando ao Senhor pelo meu testemunho. A palavra do Senhor nos mostra que hoje nós temos que despertar. Romanos capítulo 13, e digo isso a vocês que conhecem o tempo. Que tempo é esse? 13:11. É o tempo do relógio? Não, o tempo que as coisas estão de mal a pior. Paulo escreve dizendo: já é hora de despertarem do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite. O que ele quis dizer aqui? É assim: vai alta a cultura. É homossexualismo, é moralismo, é machismo, é tudo ismo. Todo o mal que está aí fora, as maldades. Vai alta a noite. E o que diz o texto? E o dia vem chegando. Que dia é esse? O dia que o Senhor irá se revelar, o dia que o Senhor irá com que nós prestaremos conta de tudo que nós vivemos para a glória do Senhor. Vale a pena o esforço. A noite é alta. O que isso quer dizer? É 1h, meia-noite, mas daqui a pouquinho vem chegando o dia. É madrugada, é 5:pouco da manhã, já que vai surgir o dia. E é interessante essa paráfrase de Paulo. Ele está dizendo que Jesus vai voltar. Como acontece, não é assim? O sol não pisca, no sentido que as noites vão se dissipando, até que o dia brilha. Assim vai acontecer. As pessoas vão ficar presas nas culturas vigentes aí fora, achando é normal, até que o grande dia chegou. A palavra do Senhor: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Eu desejo, todos os dias eu oro e oro por você. Tem que orar como igreja. Senhor, que cada obra das trevas não tenha espaço no meu coração, na minha mente, na minha casa, no meu casamento, na criação dos filhos. Porque nós somos do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor para nortear nossas vidas. E eu repito, precisamos conhecer as Escrituras e nela cravar o coração. Nós temos vivido uma época onde as pessoas cristãs não gastam tempo com a palavra de Deus. Você será aculturado. Você só pode conseguir resistir se você de fato mergulhar o seu coração nas Escrituras. E amado irmão, nós temos que clamar misericórdia do Senhor, porque muitas vezes nós somos mau testemunho dentro de casa. E a palavra nos mostra que toda a Escritura, ela é o quê? Inspirada. Para quê? Útil para o ensino, para a repreensão. Quem que precisa de ensino? Eu preciso. De repreensão, eu preciso. De correção, eu preciso. Para a educação na justiça, eu preciso. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para criar os meninos, para ser bom marido, para ser boa esposa, para ser bom crente. Toda a palavra de Deus nos instrui para isso. Como que nós vamos ficar no sono distante das Escrituras? E eu quero terminar dizendo:
Hoje, homem, administre a sua casa, reconhecendo aquilo que não vem de Deus. Esdras, olha que interessante. Esdras, o sacerdote, se levantou e disse: vocês foram infiéis, lá na Babilônia, casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Interessante. Esdras era um crente, e Esdras denunciou o pecado do povo. O que você, homem, tem que fazer? Denuncia o pecado seu na presença do Senhor, denuncia o pecado da esposa, não é agredindo, é orando por ela, conversando com ela e dizendo: minha esposa, isso aqui não tem parte com o Senhor, isso aqui não é cultura nossa, isso aqui é cultura do populacho, dos povos que não conhecem o Senhor. Você pega a sua filha e conversa com ela, não vai lá sendo um grosseiro, um ogro, para lidar com ela, não. Você chega, para tudo, conversa na hora apropriada e fala assim: minha filha, isso aqui, papai, não reconhece como sendo algo de Deus. Nós somos uma família de Deus, nós tememos ao Senhor, e nessa casa, minha filha, nós não podemos aceitar isso. Enquanto ela estiver debaixo da sua casa, debaixo do teto, né? Se posicione, porque se você assim é servo do Senhor, a responsabilidade da sua filha, do seu filho, da sua esposa é sua, é minha. Como proteger? Como denunciar o pecado? Filha, você está querendo namorar? Para quê? 14 anos? Você já pensou que papai deseja um marido, um homem de verdade na sua filha, para a sua vida? Não permita o pecado passar despercebido debaixo do nosso bigode, homens. É uma prática que não tem nada a ver com o povo de Deus, que está lá na sua casa. Você fala: isso aqui não tem nada a ver com o povo de Deus. Quando nós nos posicionamos, a família, ela reage. Sabe por quê? Ela pode ter rebelde naquele momento. Ela vai dizer: papai mudou. Mamãe mudou. Eles estão preocupados com a minha vida cristã. Posicione-se. Posicione-se como líder da sua família, mas um líder amoroso, um líder que deseja ser imitador de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você fala para sua filha: filha, papai também erra. Sabe aquela hora que o papai ficou bravo e falou aquela palavrão no carro? Sei, papai. Vamos orar com o papai aqui? Papai vai pedir perdão ao Senhor. Aí você ora com ela e fala: Senhor, perdoe os meus pecados. Perdoe porque eu fui um tolo e falei um palavrão na hora mais imprópria. Não deveria falar hora nenhuma. E além de tudo, envergonhei o teu nome na frente da minha filha. Perdão, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você olha para sua filha, ela vai falar assim: opa, meu pai ora pedindo perdão. A relação nossa é de modelo para a glória do Senhor. Nós temos um alvo, parecermos com Cristo. Esse é o grande objetivo de nós hoje, reunidos aqui. Parecermos com Cristo. E eu convido você hoje, por meio do seu testemunho, por meio de um desafio, não seja um pai histérico. Não seja um pai meio tantã. A menina não pode fazer nada, ou não adianta você botar uma bolha nele. Você tem que ler a palavra com ela, orar com ela, caminhar como amigo e não como carrasco, ser apoio e dizer assim: Senhor,
eu aprendi com Jó. Jó, diz a palavra do Senhor, que Jó fazia o que pelos filhos? Orava e apresentava sacrifícios ao Senhor por causa dos pecados dos filhos. O que isso quer dizer? O pai é um intercessor, a mãe é uma intercessora, juntamente com a sua casa. E eu termino dizendo para você, não sei de você, quando eu olho tudo isso, eu caio de joelhos. Quando eu ouço, quando eu estudo, quando eu vejo tudo isso, eu caio de joelhos. E eu peço, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. E sabe o que a palavra de Deus diz? Miqueias capítulo 7. Quem é semelhante a ti, ó Deus? Que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque o Senhor tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Louvado seja esse Deus! Se você hoje, nós, nos humilharmos na presença do Senhor e dissermos assim, Senhor, eu tenho sido um pai, eu tenho sido um esposo negligente, perdoe a minha rebeldia, perdoe o meu pecado, perdoe o meu sonambulismo, perdão. A palavra do Senhor nos mostra que Ele tem prazer em socorrer os fracos. Filipenses capítulo 1, verso 6. E essa palavra para nós orarmos. Quem tem a vida remida em Cristo Jesus pode dizer amém. Tudo isso só é possível porque quem vai agir na sua vida é o Deus sobrenatural. É o Espírito Santo que vai te convencer. Não sou eu. Eu sou só o mensageiro. Quem vai te incomodar no seu coração é o Espírito Santo. E essa palavra você tem que sair daqui com ela. Sabe qual é? A palavra é assim: eu estou certo. Você pode colocar na primeira pessoa. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em mim, amém? Há de completá-la até o dia que vai raiar, o dia de Cristo Jesus. Você tem 60, você tem 70, você hoje é um homem de Deus, você fala assim, Senhor, obrigado porque a tua obra me alcançou, e os dias que eu tiver na minha vida, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um homem iluminado pelo Senhor, um homem que desassocia, ou melhor, que separa luz de trevas. Fique em pé.